Especial Informação. No terceiro ano de mandato, a voz dos presidentes de Câmara vai ter eco. Especial Informação. O futuro das autarquias passa pela IERTS. Esta quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas, a convidada é Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena. E é isso mesmo, sejam bem-vindos a mais uma edição de Especial Informação. Hoje o destaque, como já pôde ouvir pela promoção, centra-se no concelho de Alcanena. Importa recordar que está em curso um ciclo de entrevistas promovido pela ERTS, tendo por base uma avaliação aos 3 anos, ao terceiro ano de mandato autárquico, com incidência especial, claro está, para a região do Médio Tejo. Estamos já com esta na 8ª edição. Pode seguir-nos pelas frequências 98 e 92 FM, também pelo nosso site radioertz.pt, com transmissão por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, também em direto para todo o mundo no canal da ERTS na plataforma YouTube. Contamos então em estúdio com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira, que desde já saúdo e agradeço uma vez mais a disponibilidade sempre demonstrada para estar connosco, Senhora Presidente. Boa noite, obrigado pela sua presença. Esta será efetivamente uma conversa que visa, que vai incidir sobre os 3 anos deste atual mandato. Infelizmente tem que começar pela pandemia que nos assola, e este é um assunto que infelizmente marca as nossas vidas. Por isso, Senhora Presidente, começava por lhe pedir, ao dia de hoje, porque há aqui uma dinâmica associada a esta pandemia, ao dia de hoje, que ponto de situação é que podemos fazer relativamente ao impacto da pandemia no concelho de Alcanena? Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Hertz e muito em particular aos ouvintes do município de Alcanena que nos estejam a ouvir. É um facto que a pandemia marca este ano fatídico, que é o ano 2020. Marca em todo o mundo, no nosso país e no concelho de Alcanena. O concelho de Alcanena, que desde março enfrentou, como todos os outros concelhos no nosso país, visto que o primeiro caso remonta precisamente ao início de março, e procuramos de forma preventiva ir atuando, ir envolvendo os parceiros, fazendo as nossas avaliações, recomendações, e é um facto que o concelho de Alcanena conseguiu de março a finais de outubro ter uma situação controlada. Acontece que o mês de novembro foi realmente um mês muito preocupante, difícil para o concelho, em resultado do surto que ocorreu no lar de Minde. E esse surto, em que os primeiros casos que vieram ao nosso conhecimento foi precisamente no dia 7 de novembro, levaram a números preocupantes, considerando que é uma instituição grande, é uma instituição de grande dimensão e praticamente todos os seus utentes, 112 utentes, e cerca de 50% dos seus trabalhadores, mais trabalhadoras, é um facto, 47, foram os números com que todos fomos confrontados. A Câmara Municipal e a própria instituição e todos os parceiros, a Autoridade de Saúde, a Segurança Social, a Proteção Civil, temos durante este mês de novembro acompanhado com grande preocupação esta evolução, e o que é certo é que com a testagem que hoje foi feita a todos os utentes, a todos os trabalhadores, quer sejam positivos ou negativos, todos foram testados. E estamos com grande expectativa a aguardar amanhã que possam surgir estes resultados e que já possa haver uma grande percentagem de pessoas já recuperadas. Pronto, inegavelmente há aqui a lamentar, ao dia de hoje já 15 mortes neste lar, 18 na totalidade do concelho, não deixa de ser efetivamente de lamentar. Senhora Presidente,
a Câmara de Alcanena não ficou parada durante estes meses perante as dificuldades que as pessoas, que o comércio, que as empresas foram tendo. Houve aqui registro para um conjunto de auxílios que a Câmara colocou no terreno. Sim, sem dúvida. E considerando que fez referência e bem aos óbitos, obviamente permita-me endereçar aqui mais uma vez os sentidos pêsames a todas as famílias, porque são os utentes que têm sido a nossa maior preocupação. E infelizmente há a registar efetivamente estes 15 óbitos associados a este surto. Dar nota também, antes de passar à pergunta que me fez, que é justo que faça aqui esta referência. Nos últimos dias, o Conselho de Alcanena e a instituição foram notícia por estar a ser associado ao lar um conjunto de más práticas e de maus cuidados dos seus utentes no encaminhamento para o hospital. Nas situações que têm vindo a ser encaminhadas para o hospital e que até à presente data totalizam já 29, estando 14 hospitalizados neste dia, esta data. E dizer que, como Presidente da Câmara, solidarizei-me logo com a instituição, porque é uma instituição que trabalha há muitos anos no Conselho e que tem uma marca de qualidade e da boa prestação de serviços, que é feita por todos os colaboradores, as suas técnicas, as trabalhadoras que se dedicam de forma empenhada a este trabalho. Eu conheço a instituição como conheço todas as do Conselho, visito-as todos os anos e é um excelente serviço. E realmente foi com enorme mágoa que ouvi aquelas afirmações que eu não posso de todo acreditar que correspondam a uma realidade. E por isso pedi os devidos esclarecimentos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, que aguardo ainda não os obteve. Essas confirmações. Está em causa então uma peça. Eu iria, como é óbvio, falar deste assunto, até para lhe perguntar se já tinha tido algum retorno por parte do Centro Hospitalar do Médio Tejo, uma vez que nessa peça jornalística é identificada como fonte as urgências do Hospital de Abrantes, então do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O impacto de uma notícia destas no lar, ainda há pouco em off falávamos, mas junto das famílias, que retorno é que a Presidente da Câmara de Alcanena tem tido? Foi um impacto terrível para a instituição, para as trabalhadoras que estão a dar o seu melhor neste período tão difícil, para os utentes que estão lá e que temos que ter presente que os utentes estão lá e são pessoas que também continuam a estar atentas na sua generalidade ao que se passa. E às famílias que escolhem uma instituição como o garante dos bons serviços que presta ao seu familiar e por isso cria uma instabilidade enorme em toda uma comunidade, nas famílias, na instituição, desde a sua direção às trabalhadoras, a toda a gente. E, sobretudo, uma informação que se está para apurar efetivamente a veracidade do que aconteceu, porque foi tudo chocado, porque ninguém tem conhecimento de práticas como aquelas que foram referenciadas. E essa foi o choque que todos sentiram e, por isso, se justifica o devido esclarecimento pela fonte que foi dada na peça jornalística e a fonte foi realmente associada ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, neste caso ao Hospital de Abrantes. E até quando é que está disposta a esperar por esse esclarecimento? Espero que seja para breve. Espero que seja para breve. Eu tive conhecimento ontem que o Centro Hospitalar terá aberto um processo de inquérito para a situação, justifica-se e por isso eu espero que seja para breve, que tenha realmente a confirmação ou o desmentido, porque merece por parte do Centro Hospitalar do Médio Tejo uma posição pública, ou confirmar ou desmentir.
Sra. Presidente, então iria deixar a questão dos auxílios para mais daqui a pouco. Alcanena faz parte e tem estado sujeito a um conjunto de medidas das mais restritivas aplicadas de norte a sul do país, ainda no âmbito desta pandemia. Eu aqui perguntava-lhe se efetivamente se ficou surpreendida com esta inclusão, tendo em consideração que em Alcanena não há nenhuma transmissão comunitária. O maior número de casos diz respeito então a esse surto, está focalizado no lar de Minde. Se ficou surpreendida com esta inclusão do Concelho de Alcanena neste lote de medidas mais restritivas, e estes dias o que é que têm significado para a população e para o comércio? Os números são objetivos e, claro, tendo em conta a forma e o cálculo que é dado, que é transmitido, como nós nos consideramos, na classificação que é feita no todo nacional, obviamente que nós temos uma correspondência superior aos 240 casos por 100 mil habitantes e por isso sabíamos que ficaríamos classificados de acordo com esse patamar. Só que ainda defendemos, e ainda hoje continuo a defender, que sendo este mapa de risco caracterizado pelo risco que há de contágio na comunidade, entendi e entendo e continuo a entender que, no que diz respeito aos utentes que estão nestes estabelecimentos, nestas residências, e que não saem e que por isso não têm nenhum risco de contagiar a comunidade. Eles próprios foram contagiados pela comunidade, porque é quem vem de fora que leva o vírus para dentro destes estabelecimentos. Não deviam ser, por isso, contabilizados para o risco de contágio. E foram. E ao serem contabilizados, pois, então, realmente o Concelho de Alcanena ficou em risco extremamente elevado. Acresce outro facto, que é, ao considerar-se as trabalhadoras, e também associadas ao surto, que são, mas também há trabalhadoras que não residem no Concelho de Alcanena, mas por estarem associadas ao surto, são contabilizadas como sendo da comunidade e do Concelho de Alcanena. Ou seja, há realmente aqui, do meu ponto de vista, para um maior rigor e para uma criteriosa avaliação e classificação de um concelho, que ter em conta estas situações. E no que diz respeito aos surtos, não contabilizar como risco de contágio para a comunidade os utentes que estão confinados a um edifício e não saem, e também ter em conta que nestes surtos há trabalhadoras, há pessoas que não residem, neste caso no Concelho de Alcanena, que fazem a sua vida comunitária noutros concelhos e não estão lá contabilizados. E até para a segurança desses mesmos concelhos deveriam estar. E esses dados deviam ser conhecidos. Portanto, é realmente uma evolução que eu penso que esta estatística deveria considerar. E qual tem sido o impacto, então, destas medidas na população? E se calhar no comércio, sim, restaurantes, sim. cafés? Eu considero que a comunidade e a população em geral do concelho tem sido uma população que que aceitou bem as recomendações da Direção-Geral de Saúde, e no geral eu vi sempre uma população muito atenta, muito preocupada e até respeitadora. Como Presidente de Câmara não fui confrontada, não senti durante todos estes meses que não houvesse respeito por essas recomendações na comunidade, mas também por parte das empresas com quem cheguei a falar. Ainda hoje falei com uma, ou seja, à medida que se vai tendo conhecimento dos casos, vamos procurando saber como estão as coisas e que de uma forma geral comunicam que estão a ter preocupações, estão a ter cuidados.
quer com as grandes superfícies. Também, logo no início da pandemia, tive preocupação de contactar, em terem preocupações também nas regras que devem ser cumpridas. O próprio agrupamento de escolas, que é outra realidade a acompanhar, toda a comunidade escolar muito atenta, até por parte mesmo dos próprios alunos. Tenho que reconhecer que vejo os alunos utilizando a máscara. Não tenho visto a comunidade do Concelho de Alcanena a ser uma comunidade que não respeite, na sua generalidade, as regras. É claro que tem um impacto maior ao nível do comércio, sem dúvida, mas até aí tem havido uma compreensão. É claro que esta classificação de risco extremamente elevado, que leva a que os estabelecimentos comerciais encerrem às 13 horas, e logo apanhando estes 2 grandes feriados, estes 2 grandes fins de semana, por incluírem ambos 2 feriados, é o impacto maior, é precisamente ao nível comercial, no seu todo, e muito em concreto ao nível da restauração. Mas, volto a dizer, tendo em conta este impacto, não se sente por parte do Concelho o ser um concelho que esteja realmente em risco, porque as pessoas sabem que o que posicionou o concelho neste patamar foi o surto que aconteceu naquele lar. Mas nesta altura, em termos de comércio, até ao nível associativo, há aqui situações difíceis financeiramente falando? Tem que haver, é geral, é inevitável, é geral e não podia deixar de ser também no Concelho. E por isso nós estamos a procurar também apoiar, como é também do conhecimento geral, o município de Alcanena inaugurou recentemente as instalações do novo mercado, completamente requalificado, e as taxas a pagar até final do ano ficaram reduzidas a 50%. É o nosso contributo que damos para, pelo menos para os lojistas que estão em instalações que são propriedade do próprio município. Darmos este contributo. Também estamos nas iniciativas que desenvolvemos ao nível, no Natal, quer com os nossos trabalhadores, quer com os filhos dos nossos trabalhadores. Normalmente há sempre associado uma prenda de Natal, e este ano convertemos essa prenda em vouchers que são levantados em lojas do Concelho de Alcanena, para tentar promover o Concelho. Também neste período não anulámos a iniciativa do Festival de Gastronomia, da Morcela e da Cachola. Mantivemos, mesmo com a possibilidade da modalidade de takeaway ou da entrega ao domicílio, mas para haver também um incentivo e mais uma dinâmica associada à restauração, que também não se perdesse. Estamos a procurar realmente contribuir também para que o incentivo à dinamização comercial e que as pessoas utilizem mais o comércio local seja também uma realidade. Está a ser no Concelho de Alcanena e realmente congratulo-me porque está a haver essa preocupação na generalidade dos nossos municípios, quer da nossa região, quer até em vários pontos do país, haver este apelo ao comércio local, que nós podemos todos fazer a diferença. Este ano, em vez de recorrermos às grandes superfícies, a outras lojas fora dos nossos concelhos, é realmente um apelo generalizado que faço, e neste caso também em concreto aos municípios do Concelho de Alcanena, que neste ano ainda se impõe mais que façamos as nossas compras dentro do Concelho, no comércio local.
Fica então esse apelo. Sr. Presidente, vou aqui fazer a transição então para o balanço destes 3 anos de mandato. Ainda há pouco em off focávamos aqui esta situação. Vamos entrar no último ano do 3º mandato, o último mandato da Presidente Fernanda Aceiceira. Vou aqui fazer a ponte com estas medidas que a Câmara Municipal de Alcanena tem tomado de apoio à população e ainda ao comércio no contexto da pandemia. Seria possível tomar este conjunto de medidas tendo em consideração a saúde financeira da autarquia há 3 mandatos atrás? Sem dúvida que não. Em quando iniciei funções, em novembro de 2009, e daqueles primeiros anos, 2010, 2011, 2011 foi quando implementámos o nosso plano de saneamento financeiro, obviamente que o município de Alcanena, nessa altura, não tinha condições de apoiar e de implementar medidas e ações e projetos concretos como neste ano temos implementado. Não havia essa possibilidade, nem havia condições orçamentais e legais para o fazer, porque na altura, com 5 milhões de euros de dívida de curto prazo, não havia sequer condições para fazer o enquadramento de despesas a curto prazo. Ficámos praticamente com a atividade estrangulada naqueles primeiros anos, 2010 e 2011, até conseguirmos fazer o pagamento daquela dívida a curto prazo que causava enormes constrangimentos em termos de tesouraria. Por isso, não era efetivamente possível. Foi todo este caminho que não é pouco, é um facto, é aquele caminho que não é visível, só é visível naquilo que se consegue fazer, mas é um trabalho muito por vezes solitário, duro, de quem em permanência tem que fazer contas, tem que fazer a gestão e tem que planear o que é possível e o que não é possível fazer, e de toda a gestão autárquica que foi feita. Eu, como disse e bem, estou a dar a despedida como Presidente da Câmara. Foi um trabalho e uma dedicação e uma missão que marca uma vida, e marca a minha, sem dúvida alguma. Marca já no presente e marcará para sempre. E isso não posso, sem dúvida, esquecer. Mas eu costumo dizer que não posso dizer que tenho uma vida fácil, e também não a tive na vida autárquica enquanto Presidente de Câmara, porque ao iniciar as funções foi com esta realidade económico-financeira, veio a seguir a troika para o país, com as limitações que teve para todos e também para as autarquias. Não podíamos fazer praticamente nada, tínhamos também a nossa ação muito limitada. Eu lembro-me que tive que pedir autorização ao então Ministro das Finanças para contratar um fiscal para a Câmara Municipal, e a Câmara precisava de ter fiscal. E para contratar um jurista, e a Câmara não tinha jurista. Ou seja, chegou a este ponto de um Presidente de Câmara ter que pedir ao Ministério das Finanças para poder contratar pessoas. Foi esta a realidade que tive, parece-me uma realidade longínqua e quase impensável, mas eram constrangimentos reais que sufocaram a nossa ação. E agora, deixo de ser Presidente de Câmara com uma pandemia. É realmente duro, e chega até a ser com alguma tristeza que eu tenho que dizer isto, porque o percurso que foi feito foi para criar sustentabilidade económica e financeira, que a Câmara hoje felizmente tem. Deixa uma Câmara a fazer nesse sentido? Ainda há trabalho a fazer nesse sentido? Deixa a Câmara com sustentabilidade económica e financeira. Portanto, o que nós temos é a amortização que tem vindo a ser feita do passivo a médio e longo prazo, que chegou quase a atingir os 20 milhões de euros, ultrapassou os 19 milhões de euros, e que agora, portanto, fica na ordem dos 5, 6 milhões de euros. Portanto, dá para perceber a estabilidade que tem, com equilíbrio orçamental, com margens de endividamento, e tem condições para continuar a concretizar mais projetos e, sobretudo, tem condições para, eu disse isso na última reunião de Câmara,
para continuar até a aliviar, ao nível dos impostos municipais, os munícipes. Enquanto quando eu entrei houve a necessidade de maximizar a receita e por isso era mesmo obrigatório, fazia parte do nosso plano de saneamento, colocar as taxas dos impostos municipais no seu máximo. Agora não. Agora nós temos o plano de saneamento financeiro até 2023, ele está suspenso, mas vigora ainda até 2023, e por isso fica um conselho que permite começar a avaliar a redução de impostos municipais. Como nós já começámos a reduzir o IMI está numa trajetória descendente desde 2015 e continua com condições de manter essa trajetória descendente. Trajetória de redução do IMI. A Câmara Municipal fica com condições de continuar a reduzir o IMI ano após ano. Sempre disse e continuo a dizer, as reduções têm que ser responsáveis e coerentes, portanto não fazer reduções de forma abrupta, mas de forma gradual para ir ajustando a atividade e a dinâmica do município à quebra que estas receitas vão tendo. Faz parte de uma gestão que também se impõe que seja responsável e rigorosa. A derrama, fizemos uma redução da derrama este ano, para quem tem valores em termos de volume de negócios inferior aos 150 mil euros, reduzimos, entre os 50 mil e os 150, reduzimos de 1,5% para 0,75% e isentamos quem tem volumes de negócio abaixo dos 50 mil euros. Portanto, ao nível das empresas já demos este sinal. O IMI está a ser reduzido. E também não podemos esquecer que também aprovámos ao nível do IMI, para as famílias que têm dependentes a seu cargo, também a redução que a própria legislação prevê e isso também consagramos. Paralelamente a estas reduções que têm impacto nas famílias e nas empresas, o município de Alcanena tem tido uma política social de direcionar projetos para que o apoio direto do município vá sobretudo para aqueles que mais precisam. Temos tido uma preocupação de ter atualizado a base de dados das famílias mais carenciadas. É uma preocupação permanente e real, conhecer aqueles que mais precisam, e têm sido criados e desenvolvidos projetos que se destinam a essas mesmas famílias. Nomeadamente, este ano 2020, foi criado o cabaz solidário. Nós temos tido vários projetos a que denominamos cabaz. E é mesmo um cabaz porque é um cabaz em géneros. Em géneros que se destinam às pessoas. E é o cabaz infância, que é para crianças dos 0 aos 3 anos. Antes foi o cabaz bebé feliz para os recém-nascidos. Veio o cabaz sénior para os séniores, as pessoas idosas que estão também sem retaguarda familiar e com necessidades económico-financeiras, e este ano o cabaz solidário para entregar a todas as famílias que tiveram quebra de rendimentos de forma regular bens alimentares. É também, portanto, é o que é básico, alimentares ou vestuário é básico, mas sobretudo alimentos. Não queremos que as pessoas passem dificuldade, queremos estar onde é preciso e que as famílias sintam que a Câmara Municipal está presente para os acompanhar. Portanto, são estes os projetos sociais que nós paralelamente temos para apoiar as famílias. Têm feito a diferença, esses projetos e outros, têm feito a diferença na atração de mais pessoas para o Conselho, na manutenção daquelas que residem no Conselho? A atração de pessoas para um Conselho faz-se sobretudo ao nível do emprego. Ao nível do emprego. O município de Alcanena, não obstante ter uma capacidade empregadora significativa pelas empresas que tem, mas sempre teve um histórico de muitas das pessoas até residem fora do Conselho.
Mas isso também é uma dinâmica que é genérica, portanto não podemos ter todas as pessoas que trabalham no Conselho a residir no Conselho. Gostaríamos que assim fosse, mas percebemos essas dinâmicas. E temos realmente unidades empresariais que empregam muitas pessoas e se todas vivessem no Conselho seria bom. Não são estas medidas que, do meu ponto de vista, atraem pessoas para o Conselho. Estas medidas servem para que quem escolhe o Conselho para residir sinta que reside num Conselho que é um Conselho que está atento às necessidades das pessoas. Valoriza as pessoas. E que valoriza as pessoas. Isso também, do meu ponto de vista, marca a diferença. Está atento e se a pessoa precisa, se tem e sabe que há pessoas e entidades que os apoiam. O Conselho, para além do emprego, depois distingue-se também, como todos os outros conselhos, pelas ofertas que tem subjacentes a toda uma vida, a vida familiar, nomeadamente. Quer seja de equipamentos escolares, e aí o Conselho de Alcanena marca realmente a diferença pela positiva. Tem tido um agrupamento de escolas que se tem distinguido pelos bons resultados. Temos excelentes alunos, temos excelentes professores e temos uma rede de equipamentos escolares que está praticamente requalificada. Desde o pré-escolar até à escola secundária, que tem um projeto para a sua requalificação que está em fase de conclusão. Para a Câmara também candidatar num aviso de candidatura que está prestes a abrir. Portanto, um parque escolar que fica completamente requalificado. Isto marca a diferença. Depois, a ligação à área científica, que para mim também é um grande orgulho. O ter considerado e ter integrado o nosso Centro de Ciência Viva na rede nacional do Centro de Ciência Viva, o trabalho meritório que faz desde pequenino, desde o pré-escolar, desde o primeiro ciclo que nós começámos a levar a ciência a estas idades, vai marcar a diferença também neste território. Ao nível da formação, que já hoje é realmente saudar e é meritória, mas é um contributo que damos para a formação dos nossos jovens. Pena é que, na sua generalidade, não têm depois a oferta profissional que ou o Conselho, ou até direi mais, a região, lhe poderia oferecer. E há, claramente, empregos que não conseguem ter nem na região. E era importante que, pelo menos, a região se capacitasse para outros empregos mais qualificados. Portanto, esta é uma marca distintiva de um concelho, a marca da educação, a marca da formação. Também, ao nível social, temos um concelho de Alcanena bem servido de equipamentos sociais. No próximo ano vai ser inaugurado e vai abrir as suas portas um novo centro, um novo lar na Serra de Santo António, do Centro de Bem-Estar Social da Serra de Santo António, um lar que vai abrir as suas portas. E tive realmente a honra e o privilégio de, na passada semana, assinar a escritura de doação de um imóvel que tínhamos cedido já ao CRIT, ao Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, para um lar para pessoas com deficiência. O Concelho de Alcanena tem também esta marca de ter oferta ao nível dos equipamentos sociais abrangente para todos aqueles que precisam. Temos a educação, temos o social e, como Presidente da Câmara, tenho plena consciência que havia um passo que tinha que ser dado para que o Concelho de Alcanena ganhe mais atratividade, que é ao nível ambiental. Tenho plena consciência dos períodos
difíceis que o concelho tem passado. Com uma história de muitos anos, associado à poluição. E o caminho que temos feito é no sentido também de essa página ficar do passado. Aquilo que nós percebemos da Presidente Fernanda Aceiceira é que procurou ter uma postura compreensiva, tentar perceber o que é que estava em causa, quem é que poluía, porquê é que poluía, mas depois a paciência esgotou-se. Houve uma estratégia definida também para esta área. Uma estratégia que obviamente esteve assente num enquadramento legal que tinha que ser respeitado. Eu sempre pautei, continuo a pautar a minha ação, não podia ser de outra maneira, com base no que é certo, no que é correto, no que é legal, e dialogando até onde é possível dialogar. Na realidade, tínhamos uma organização em termos da gestão do sistema de Alcanena que estava entregue e concessionado aos seus utilizadores, e que a legislação não permitia que assim fosse. E o caminho que foi feito foi de realmente deixar de ser assim, de passar a haver uma outra organização. Esta organização podia ter sido uma concessão... Desculpa, essa mudança criou algum anticorpo? Eu não direi que foi anticorpo, mas, como diz, foi uma mudança. E, portanto, uma mudança gera sempre algum impacto. E, sobretudo, quando havia uma prática de muitos anos. E uma prática que não se perspectivava que fosse algum dia alterada. E foi. Portanto, foi encontrada uma estratégia de criação de uma empresa municipal. Podia ser uma adesão a uma empresa intermunicipal, como ainda chegou a estar equacionado. Podia ser uma nova concessão, mas estrategicamente também para que o município de Alcanena ganhasse escala e competências a outro nível, esta criação de uma empresa municipal veio criar valor no Concelho de Alcanena. É uma empresa que tem sede no Concelho de Alcanena, que os trabalhadores criou postos de trabalho, enquadrou um processo que não era regular nem legal e enquadrou de forma legal e regular na lei e junto à entidade reguladora. Temos uma empresa que abarca o abastecimento de água, o saneamento, espaços verdes, rede pluvial, limpeza urbana, ou seja, é realmente uma empresa que tem várias componentes na área do ambiente e que pode marcar e vai seguramente marcar diferença. Temos uma perspectiva de investimento para fazer o que falta fazer. Há um plano estratégico que está a ser ultimado. Vai ser esta semana apresentado o último relatório de evolução desse plano, que está em elaboração, para nos ser entregue, concluído até final do ano, que tem claramente umas intervenções prioritárias e outras que não são de resolução e de execução já a curto prazo, mas que se eluam em 2021 e que passam por melhorar o sistema, passam por tornar o sistema mais resiliente, passam por procurar contribuir para eliminar os odores que causam a poluição no ar. Mesmo que alguém possa continuar a insistir em más práticas?
esta avaliação passa também, obviamente, e é isso que tem sido feito, por haver melhores práticas por parte dos utilizadores. Isso é básico. Tem sido a mensagem passada e os empresários têm plena consciência que para utilizar o sistema, para estar em atividade no Concelho de Alcanena, têm todos, não é só uns e outros não, têm todos que ter realmente as melhores práticas e de assegurar e de cumprir os regulamentos que estão em vigor, e há um novo regulamento que vai entrar em discussão pública para também entrar em vigor, para substituir o regulamento que existe, que ainda era utilizado pela associação que detinha o sistema. Por isso, sim, só funciona com esta responsabilidade de investimento para melhorar a qualidade do ar e para melhorar a qualidade da água, respeitando a licença de rejeição da água no meio hídrico e com uma responsabilização de todos os utilizadores, porque ser empresário no século XXI significa um respeito e uma responsabilidade acrescida ao nível ambiental. Sra. Presidente, já aqui destacou muitas obras, o trabalho visível e o dito invisível. Que mais se pode destacar destes últimos 3 anos? Fica uma marca durante estes 3 anos que abarca todas as áreas. Tenho plena consciência e tenho realmente... é uma percepção de missão praticamente cumprida. Ainda temos um ano à nossa frente. É impossível fazer tudo e dizer terminamos o mandato, está tudo feito, quem agora vier e que nos suceda não tem nada para fazer. Ora, isso é impossível de acontecer. Isto a dinâmica de um território significa que haja sempre novos projetos. Mas, conforme eu referi, a educação é realmente uma marca, uma escola básica integrada, primeiro e segundo ciclo, que foi finalizada e concluída este ano, ainda não foi inaugurada devido à pandemia, vamos tentar ver se criamos condições no início do ano. Uma outra escola requalificada do primeiro ciclo que vai arrancar no próximo ano em Minde. A escola secundária que também vai ficar com candidatura para ser e o concurso avançar. Estes equipamentos sociais que referi. O saneamento que está em curso. Temos tido aqui alguns constrangimentos com o empreiteiro que ganhou as obras, mas felizmente conseguimos ultrapassar e as obras serão concluídas no primeiro semestre de 2021, quer o saneamento no Covão de Coelho, no Val Alto, como no Carvalheiro. Ficamos com um concelho com uma cobertura praticamente integral ao nível do saneamento. Temos a rede viária, que tem vindo a ser requalificada e que estas localidades que eu referi vão também ter a rede viária requalificada, para além de outras que vamos também avançar. A área cultural, o movimento associativo sempre sentiu que a Câmara Municipal era uma parceira ativa, presente, a melhorar as suas instalações, a apoiar na sua atividade diária do seu funcionamento. Portanto, com muito orgulho, podemos dizer que contribuímos para manter a dinâmica do movimento associativo no Concelho de Alcanena. E melhorar as suas condições e as suas instalações também. Ao nível dos equipamentos desportivos, nomeadamente os municipais, que temos vindo a requalificar, vamos continuar a requalificar, mas contribuímos também para sintéticos que não havia no nosso concelho, como aconteceu no Espinheiro, ou a valorização da Escola de Futebol do Concelho de Alcanena, da EFCA. Também isto ao nível cultural, ao nível desportivo. Ainda vamos apoiar a requalificação do Cineteatro Rogério Venâncio em Minde. Temos para avançar com um concurso a requalificação de 2 bairros sociais, portanto, intervir na habitação,
vão ficar 2 bairros sociais requalificados e deixo o projeto, vai ser elaborado durante o ano 2021 e eventualmente até lançando o concurso para a requalificação de um edifício onde funcionava a escola do primeiro ciclo de Alcanena, um grande edifício, e que fica ali com apartamentos para atrair jovens casais para se instalar no concelho em habitação com rendas mais controladas. Portanto, chegamos também à habitação. A componente ambiental já referi, não foi descurada, está valorizada. A parte do património natural também é visível o que temos feito para valorizar os olhos d'água, a praia fluvial, o Centro de Ciência Viva, em todo aquele complexo. Todo o nosso património com uma rede de percursos pedestres que atravessa todo o concelho, em todas as freguesias temos percursos pedestres. Portanto, há realmente trabalho em todas as dimensões. Ao nível do planeamento e ordenamento do território, processo burocrático, é certo, mas está em vias de terminar para ser aprovado e publicado a revisão do plano diretor municipal. Fica com condições para mais habitação e para a instalação de mais empresas. Portanto, esse trabalho fica feito. É o PDM possível ou aquele que já estava... É um bom PDM. Tenho que também registar que temos tido o maior diálogo possível com as várias entidades e, sobretudo, com estas com quem temos que aqui defender mais o nosso território, que é o caso da CCDR, ou da Agência Portuguesa do Ambiente, do ICNF, da Direção Regional da Agricultura e Pescas. Não seja fácil concertar posições. Não, mas até tem havido uma grande abertura e também é razoável até onde queremos ir. E queremos ir onde já há infraestruturas. É onde queremos ir. Onde já há rede de água ou de saneamento, onde já existe ou está próxima, onde já há iluminação pública, onde já há rede viária, é razoável que o território possa evoluir e crescer para onde já foi feito investimento, onde já há infraestruturas. E foi isto que nós defendemos e houve compreensão por parte das entidades. Assim como o célebre com o potencial que existe, nó da A1 com a A23, nós costumamos dizer que o concelho de Alcanena está no centro do país, às portas da Europa. E esse nó da A1 com a A23 tinha muitos condicionalismos do ponto de vista também do PDM, ficam ultrapassados. Está a ser elaborado um plano pormenor que fica também concluído. Ou seja, é implementar. O trabalho está feito, é concretizar, assim haja condições económicas para as empresas pretenderem também instalar-se. Temos uma zona industrial já com alguns anos, em Minde, e vai à próxima reunião de Câmara a alteração da venda do valor do metro quadrado de cada lote, em que vamos passar dos 15 que o atual regulamento prevê para 2 euros o metro quadrado, de 15 para 2. É realmente um preço para procurar que aquela zona que já está infraestruturada seja utilizada o mais possível, ao nível das atividades económicas. Portanto, requalificamos o nosso mercado, estamos a apoiar a requalificação do mercado em Moitas Venda, vamos lançar concurso para requalificar o mercado de Minde e há também um pequeno mercado no Espinheiro que também tem uma candidatura apresentada. Isto ao nível das atividades económicas. Portanto, há trabalho feito e não terminamos ainda, é verdade. Tenho mais um ano de atividade com a minha equipa, que me acompanha nestes 12 anos, com os presidentes de junta, também para um trabalho que tem sido também prosseguido ao longo destes anos, com grande colaboração. Quando iniciámos funções, havia uma dívida a pagar às juntas de cerca de €500 mil, e um dos primeiros trabalhos que tive que fazer com todas as juntas foi estabelecer um plano de pagamentos para ir amortizando, e termino o 2021 com acordos com autos de transferência para as juntas de freguesia, que vêm substituir os acordos de execução, em que, por coincidência, totaliza o €500 mil. Ou seja, cheguei com €500 mil de dívida e saio
com €500 mil de transferência efetiva para as juntas de freguesia, para além dos apoios que vamos, obviamente, dando, nomeadamente ao nível da ampliação de cemitérios, que temos também tido esse trabalho e que também está em curso também a continuarmos a fazer no próximo ano, pelo menos em Vila Moreira e em Minde, e continuarmos a requalificação do nosso em Alcanena. Por isso, não haverá área nenhuma que não esteja ou praticamente assegurada ou em curso na sua implementação, mas é como digo, também alguma coisa tem que ficar por fazer. Senhora Presidente, o tempo não perdoa, já estamos mesmo na reta final e certamente iremos ter a oportunidade até em finais de 2021 para nos despedirmos. Fazer uma abordagem àquela que foi a sua passagem pela Câmara Municipal de Alcanena. Para já, sem a condicionar, propunha-lhe uma mensagem para a sua população. Uma mensagem para a população do Concelho de Alcanena é uma mensagem de esperança e uma mensagem de confiança, de esperança que o ano 2021 seja melhor, de confiança na capacidade que temos que ter para ultrapassar estas dificuldades em conjunto, e uma palavra também de responsabilidade, para que continuemos todos a ter a melhor atitude possível, de responsabilidade, para que este período pandémico passe também pelo Concelho de Alcanena sem mais vítimas, e por isso é uma mensagem que eu quero transmitir em simultâneo, de esperança, de confiança, de responsabilidade, com muita saúde, e como estamos já muito próximos do Natal, com um Feliz Natal. Sabemos que vai ter restrições, mas estou certa que com responsabilidade e mesmo com restrições haverá a possibilidade de passarmos o nosso Natal com a nossa família. Muito obrigado, Sra. Presidente, e até breve. Obrigada. E assim finalizamos mais este especial Informação. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com ele.